Fernanda Prazer, esse é o canal das Bi, esse é o BNews e eu vou começar já de uma vez porque tem um monte de notícia e a gente tá com pressa hoje. E a gente tá aqui no Inova.br Habitat. Hoje no BNews, boicotes bem-sucedidos ou não? Depois de uma pequena pausa de 3 meses, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão decidir se criminalização da homofobia deve passar ou não. Falta 7. Cuba e os LGBTs, a verdade sobre esses comunistas. Taiwan, que não é comunista, é o primeiro país asiático a liberar o casamento homoafetivo. Falando em comunistas, a Justiça de Barueri vetou uma lei que proibia a discussão de gênero nas escolas. Continuando no mundo comunista, atriz trans estreia em novela das 9. Outros comunistas conhecidíssimos é o pessoal de Cannes, que tá até considerando um filme com a personagem de Anara Siqueira. Esses comunistas foram longe demais. Inclusive, destruíram GOT. E dizem que tem os comunistas por trás do outro lado também. Hoje no BNews, boa tarde, boa noite. E depois dos comerciais a gente volta pra poder falar sobre o que é mesmo? Boicotes. Da outra vez eu fiquei aqui que nem tonta, porque várias vezes não apareceu. Vou ficar de novo, mas tudo bem. Pois vamos falar sobre boicotes. Para quem achou que os Pocket Minions inventaram o boicote em 2018, no ano das eleições, eles estão muito enganados. Eu achei aqui uma notícia de 2015, onde conservadores, e religiosos evangélicos levantaram um boicote porque a Boticário tinha feito uma propaganda de Dia dos Namorados com casais homossexuais. Um absurdo para a família. E como vocês podem perceber, o ano é 2019 e a Boticário faliu. Faliu? Não. Faliu? Não? Não faliu? Faliu, Thiago? Não faliu. Enfim, caso você esteja aí se perguntando por que a gente tá falando disso agora, porque recentemente rolou vários boicotes, né? A gente falou aqui do Burger King, que foi boicotado pelos Pocket Minions, e aí logo depois rolou um negócio... Qual que foi o outro? Nova York, boicotado pelos Pocket Minions, e aí o mais recente foi a Natura, que soltou uma campanha maravilhosa, que os Pocket Minions não tiveram nem a decência de assistir, porque se eles prestassem bastante atenção, tinha um casal hétero ali e eles que não perceberam. Eles colocaram ali um casal que são 2 mulheres, sendo que uma é uma mulher trans e uma é uma mulher cis. Aí colocaram outro casal, que eram 2 mulheres cis, e aí colocaram outro casal, que era uma drag queen e uma mulher. Ou seja, e uma drag queen que era um homem que gosta de usar drag como expressão artística, ou seja, um homem e uma mulher. Um casal hétero que chama. Quando é homem e mulher, é o casal hétero que chama. Deixa eu ensinar pra vocês. Quer dizer, eles podiam ser bissexuais também, porque não dá pra saber. Mas o casal era heterossexual ali. Enfim. E aí fica a dica pra você que tá querendo boicotar. E, inclusive, logo depois, na mesma semana, eles também quiseram boicotar o Jornal Nacional e a Globo Lixo. Comunistas. Pra você que quer boicotar... Dessa notícia aqui que eu vou deixar linkada aqui embaixo, tem várias outras empresas que você pode querer boicotar, já que você é tão anti-LGBT assim. Então a gente vai ter que parar de oferecer para vocês vídeos, porque o YouTube é do Google, e o Google, caso você não saiba, foi um dos consignatários de uma carta para o Congresso americano e para a Justiça americana para poder aprovar o casamento LGBT. Não só como o iPhone, vocês gostam de chamar a gente de comunista de iPhone, vocês também não podem ter iPhone não, porque é tudo de gay, entendeu? Tudo de gay, gente. Inclusive, a maior parte dos Pocket Minions quiseram boicotar a Globo porque o Jornal Nacional foi lá e fez uma matéria gigantesca sobre as manifestações do 15 de maio. E aí eles ficaram bem chateados porque os idiotas úteis, de acordo com o presidente Jair Bolsonaro, fizeram uma balbúrdia, não é mesmo? E aí pararam o país em todas as capitais, em mais de 200 cidades do país, E aí eles ficaram bem #chateados. Rola rumores que, inclusive, rumores não é verdade, que o Bolsonaro mesmo já falou que ele tá querendo que as pessoas vão às ruas a favor dele. E aí, sabe quem normalmente faz isso? Chama pessoas para fazerem manifestações a favor do governo? O presidente da Venezuela. Porque normalmente, quando você é um bom presidente, as pessoas não precisam ir às ruas, Nem para protestar, nem para aprovar. Elas estão vivendo a vida, estão fazendo a economia girar, estão gastando dinheiro, estão felizes. Quando dá merda que a galera vai pra rua, viu? Então tá bom. E falando em Venezuela, a gente não pode deixar de falar de Cuba. Afinal, na semana passada, a luta pelos direitos LGBT virou pauta de partidos de extrema-direita, de MBLs da vida, Uma galera que nunca fala nada a favor do movimento LGBT e decidiu falar.
porque aconteceu alguma coisa em Cuba. Cuba, nos últimos 12 anos, tem celebrado o movimento LGBT e o orgulho LGBT em um evento que foi criado pelo próprio governo. Aqui no Brasil, a parada foi criada pelo próprio governo? Não. Então tá bom. Mas lá foi pelo próprio governo. Cuba, inclusive, a gente não tá aqui fingindo que não fez isso, perseguiu, assim como todos os outros países da América Latina e do mundo, os LGBTs durante muito tempo, mas durante os últimos anos eles têm tentado fazer aquele negócio da abertura democrática, têm tentado se modernizar, inclusive já aprovaram leis, por exemplo, em Cuba, se você demite um funcionário por ele ser gay, você tem que pagar multa. Em Cuba tem esse negócio de saúde universal, qualquer um pode ter tratamento médico, né? Lá, se você é trans, você tem o direito da cirurgia de redesignação sexual, de graça pelo governo. Olha só que maravilha. Mas aí o que rolou? Nos últimos anos, assim como aqui no Brasil, tá rolando um negócio que é uma galera assim que gosta de usar religião como ferramenta de poder e querendo usar a religião para poder criar lei, né? Isso daí, o primeiro sinal disso daí começou quando Cuba tentou aprovar uma nova constituição. Eles estão tentando, né, fazer aquele negócio da abertura democrática e tal, para conversar com outros países do mundo. E aí, a bancada evangélica cubana decidiu o quê? Boicotar a parte da Constituição que liberava o casamento homoafetivo. Ou seja, os evangélicos de lá estão fazendo tanto estrago quanto os evangélicos daqui. E aí, foi por causa disso, de acordo com os ativistas LGBT, que o governo decidiu cancelar esse ano, por achar que as tensões estavam muito grandes entre essas forças. É preocupante? É, com certeza. Mas a gente tem que colocar a culpa onde ela é merecida, não é mesmo? Se a gente estivesse falando sobre isso há 15 anos atrás, a gente podia até ter culpado o Partido Comunista e o Raul Castro e essa galera. Mas hoje, quem manda em Cuba são outras forças, não é mesmo? E aí a gente tem que apontar o dedo mesmo para as forças extremistas evangélicas que estão tentando mudar as coisas por lá. Fã, pessoal! E vamos aproveitar, falando de comunistas, rumores de que o pessoal do Supremo Tribunal Federal do Brasil é meio comunista. Em fevereiro começou a votação que vai decidir se o crime de homofobia deve ser encaixado como crime de racismo também. Nessa ação que está sendo feita por advogados LGBT, eles estão acusando o Congresso de omissão, de não proteger essa parcela da população. E parte disso seria incluir o crime de homofobia dentro do crime de racismo até que o Congresso legisle sobre isso, já que eles estão se recusando a fazer isso nos últimos anos, né? Como se fosse um ultimato do Supremo falando, queridinhos, vamos fazer o trabalho de vocês, fazendo favor, só que com menos carinho. Enfim, a votação vai voltar a acontecer essa quinta-feira e, pelo que a gente sabe, a gente já está ganhando, são 4 votos a 0, 4 ministros votaram, 4 ministros votaram a favor da criminalização da homofobia. A gente ainda tem 7 ministros para votarem. É importante a gente fazer a ressalva que a gente, aqui do canal das Bi, a gente sabe que criminalizar a homofobia não vai garantir que a violência acabe, né? Não vai garantir que as pessoas certas sejam presas, e a gente sabendo como o sistema prisional brasileiro funciona, a gente tem medo também que essa lei seja usada para encarcerar mais pessoas negras, porque normalmente são elas que são presas, né? Essa galera de colarinho branco, que é rica e que faz um estrago gigante, normalmente fica de boaça, né? Mas enfim, o importante é a gente tipificar esse tipo de coisa, porque aí se tá na lei, e se você tem esse precedente, você consegue obrigar com que governadores, prefeitos e até presidentes pensem em políticas públicas para poder ajudar a população. Porque não vai ser criando uma lei que a homofobia vai deixar de existir, mas criando uma lei falando que homofobia é crime, talvez daqui a alguns anos a gente possa falar sobre orientação sexual e identidade de gênero nas escolas e criar crianças um pouco mais tolerantes ao diferente. Não é mesmo? E falando em lei, tinha uma lei em Barueri que estava impedindo professores de discutir orientação sexual e identidade de gênero nas escolas. E aí o que aconteceu? A justiça foi lá e falou, hoje não. Vocês não podem fazer isso não, é inconstitucional. Você proibiu os professores de falarem sobre um assunto que é socialmente relevante. Ou seja, professores em Barueri agora não podem mais ser processados por falar para um aluno, por exemplo, que orientação sexual é o que é, né? Orientação sexual não é opção. Enfim, achei uma notícia boa. Outra notícia boa é que Taiwan se tornou o primeiro país asiático a legalizar o casamento homoafetivo.
Era só essa notícia mesmo. É muito legal. Que outros países da Ásia sigam essa linha aí. Inclusive a Inglaterra, uma notícia que a gente não falou na semana passada, a Inglaterra, inclusive, cortou relações de contrato, né? Com todos os países que têm leis homofóbicas. E agora para as notícias de entretenimento. Eu preciso chamar aqui a nossa fada de boas notícias. Vem pra cá, Herbert Castro. Coisa essa. Babies! Ai, fiquei animada de repente, só pra vocês. Vim falar de novela, não é mesmo? Porque a gente tá aí num momento de transição entre O Sétimo Guardião, que é a novela que tá saindo agora. Péssima. Né? Me disseram que é péssima. Só que assim, o que é importante falar sobre essa novela? Esquece o gato, porque tinha Nani People, que é uma mulher transexual. Ela eu gosto. E está interpretando, né? Tá acabando agora a personagem, mas era também uma mulher transexual que preferia ser chamada de Marcos Paulo. Então, eu trouxe isso aqui por quê? Porque é um momento muito especial na vida de Nani People. Era um sonho que ela queria realizar, que era fazer uma novela. Então ela tá muito feliz depois desse quase um ano, né, nesse processo. E também a gente tem que encaixar agora na novela que vai começar, que chama A Dona do Pedaço. E quem que é a Dona do Pedaço? A Dona do Pedaço, na verdade, vai mostrar mulheres muito fortes. A protagonista é a Juliana Paz. A antagonista, uma das, é a Paola Oliveira. Amo de Existe aí uma rixa entre elas, dizem, né, por trás das câmeras. E parece Será que ela vai reviver é uma momentos fofoca, de tá, Felizes gente? para sempre, Paola Oliveira? É o meu sonho. Ai, sapatão. Meu sonho. Sapatão. Ah. Foca, Fernanda. Ai, desculpa, distraí. Por que vamos falar de A Dona do Pedaço daqui pra frente? Porque Glamour Garcia, que é a atriz que por acaso é transexual e que fez o curta-metragem A Janela do Canal das Bi, está na novela fazendo uma personagem. Gente, ela me contou isso no dia da estreia Sim, do curta. Caramba, é verdade. Na Castro. E eu fiquei super feliz com essa possibilidade, esse reconhecimento que ela tá recebendo agora, que ela já tinha feito várias coisas, né? Já tinha feito série, já tinha feito curta. É, exato. E agora está em rede nacional na novela. Ah, vou ter que acompanhar essa novela. Então, a personagem da Glamour vai estudar fora e volta pro Brasil como a mulher que sempre foi. Volta como Britney. Então é esse o contexto. Como Ney. Volta como Ney. E aparentemente, isso não vai ser uma grande coisa na família, uma coisa negativa. Então é uma outra perspectiva, a gente fala muito sobre reforço positivo, né? Sim. A gente sempre mostra o que acontece de ruim na vida do LGBTI. Então legal mostrar que existem coisas que acontecem que não são tão ruins assim. Existem famílias que têm noção da vida. Para que as pessoas entendam que existe como fazer diferente. Nossa, olha só. Fiquei sabendo que tem outra mulher trans brasileira dando o que falar, inclusive na França. Ah, Indianara Esqueira, que já deu entrevista pro Canal das Bi. A gente sempre citou ela aqui como Indianara, porque de fato era como ela se colocava naquela época que ela fez o vídeo pro Canal das Bi. Mas agora ela se coloca com o ezinho no final, porque ela se intitula uma pessoa, né? Puta. E é isso. Então é assim que ela gosta de ser tratada. Então daqui pra frente é a Nare. Inclusive, uma das partes mais chocantes pra mim do depoimento dela no Canal das Bi, e também que rolou depois nessas reportagens que ela tá dando, ela foi presa na Itália durante um tempo. E ela fala que o momento que ela ficou presa na Itália foi o único momento da vida dela que ela se sentiu livre. Que ela se sentiu segura. Porque ela sabia que nada ia acontecer com ela ali. Então, o quão horrível tem que ser uma sociedade para uma pessoa se achar livre quando tá dentro da cadeia, né? Exatamente. Gente, a história dela é muito impressionante, riquíssima em detalhes. Ela já deu várias entrevistas por aí, inclusive. E por que a gente tá falando de Indianara Siqueira aqui? Porque tem um filme que conta a história dela, um documentário, que tá concorrendo a Palm Queer. E o que é a Palm Queer? É o prêmio especial dado a filmes LGBT em Cannes. Né? Cannes você tem a Palma de Ouro, tem as pessoas para famosas, tudo! Inclusive, preciso falar que Silvério Pereira também estava lá no tapete vermelho pelo filme Bacurau, que é um filme brasileiro, e foi toda montada com um vestidão bafônico, com um manto, minha filha, loiro. Ai, Silvério, pelo amor de Deus. Enfim, estamos aqui torcendo para que filmes brasileiros saiam vitoriosos, tanto da competição oficial quanto da Palm Queer. O Festival de Cannes, que inclusive sempre é muito receptivo com os filmes independentes brasileiros. E esse ao é o primeiro, contrário, na verdade, inclusive, da indústria, do próprio Brasil, né? E aí vamos falar de Game of Thrones.
Mas antes de falar de Game of Thrones, fica com esses comerciais pra você pular se você não quiser spoiler. Você está ótimo. Eu sei. Ele gosta de irritar. É que esse ritmo é muito rápido pra mim. Nossa, assim, que final foi esse, hein? Que final. Eletrizante, entendeu? Vai ter spoiler e assim, já se inscreve no canal das Bi, dá o seu joinha. Eu vou resumir o meu sentimento em relação a esse último episódio. E aqui, Simone, se você tem o seu canal, você vai lá e fala no seu canal como você gostou de Game of Thrones. Com licença, senhora. Fala. O que você quer? Eu... Pode falar, depois eu falo. Brianna Nesk, maravilhosa. Eu acordei com esse tweet de Brianna Nesk que eu achei sensacional. E eu vou repetir aqui pra você. Cecília, coloca aqui na tela. Em GOT, aprendemos que não importa quantas mulheres fortes e determinadas passem. No final, um homem sempre irá ter o que elas morreram pra conquistar. Tenho dito. Entendeu? Eu fiquei desapontada. Assim, devo admitir que a minha expectativa pra esse episódio já tava lá embaixo. Então, quando eu terminei de assistir, eu falei assim... Ok. Não tinha muito como eles descagarem o que eles cagaram no penúltimo episódio, entendeu? Mas aí, a gente tem que pensar o quê? Em como enxergar coisas boas a partir do final de uma temporada como essa, né? O que é uma coisa boa? Eles conseguiram terminar Game of Thrones e a gente não vai ter saudade. Não vai rolar aquele negócio, nossa, não acredito que não vai acontecer mais, né? Não achei que foi tão cagado, por exemplo, como o final de Lost. Não foi tão cagado assim. Para de rir desse jeito que você tá me irritando. Não. Mas... Deixa eu explicar. Fala. É que eu tô imitando, reproduzindo as caras que a Simone tá fazendo. Ela mandou virar o olho, eu tô sorrindo. Pra ela olhar pra mim. Quando ela tá sorrindo, eu tô sorrindo também. Eu tô sorrindo. Aí quando você não tá olhando pra mim, eu tô fazendo... Mas cheguei à conclusão de que existe um motivo de esperança, que talvez faça Game of Thrones ter valido a pena. E aí eu vou explicar pra vocês o negócio. Tiveram poucos bons finais para os personagens. Um dos poucos bons finais de personagens foi o final da personagem Arya, que é o quê? É a desbravadora, né? Ela vai lá e mata todo mundo, ela vai lá e salva todo mundo, ela que foi lá e matou o Rei da Noite, não é mesmo? E aí o que acontece? Ela, no final, ganha um cruzeiro da CVC e vai desbravar os 7 mares, entendeu? Praticamente, ela Você ganhou tem copo de Starbucks, por que não pode ter CVC lá, né? E aí, ela termina a temporada num barquinho como uma desbravadora mesmo, querendo descobrir o que existe além de Westeros. E aí eu fiquei pensando, imagina se depois que acabou essa cena, aparece ali a Yara, né, a nossa sapatão favorita. Elas Tava fazem, sentindo o cheiro de couro vindo. Elas fazem aquela cena clássica de Titanic e vão desbravar os 7 mares, e isso acontece o quê? Numa série que eles já prometeram umas séries aí, uns spin-off de Game of Thrones. Eu acho que essa tem que ser uma. Arya e Yara conquistam o mundo e transformam tudo em Vale Sapatão. Olha só que maravilha. Mas enfim, quem mais que eu gostei do final? Sansa, gostei do final de Sansa. Sansa jogou na cara de todo mundo. Vocês acharam que eu era Sansa? Sou nada, sou Rainha do Norte. Um beijo. É, assim, eu não vou poder falar nada, porque senão vou falar que é homem fazendo omisse. Mas eu gostaria de dizer que tem um final, uma season finale chegando por aí, que é o quê? Hashtag do outro lado. Essa vale a pena assistir. A nossa Feita websérie. por comunistas de verdade. Exatamente. A gente está indo para o último episódio, tem gente já dizendo nos comentários que o final feliz de Herbert já chegou, então a gente pode ir pro final feliz da Fernanda agora, que ainda não chegou, aparentemente. Eu preciso avisar pra vocês. Eu gosto bastante de Shonda Rhimes. Ela me matou, eu fiquei um pouco na dúvida agora. Eu assustei real. Inclusive, a gente vai fazer um vídeo comentando comentários, com os melhores comentários da série. Então, corre aqui embaixo para poder comentar coisas sobre o que você tá achando dessa primeira temporada, o que você espera pra segunda temporada, o que você acha que vai acontecer nesse último episódio. Aposto que serão surpreendidos. Alguém viu meu celular? Pera aí que eu preciso contar um negócio. Beijo, Cecília, tchau. eu peço desculpa, mas é realmente importante o que eu tenho que falar. O negócio é o seguinte, esse ano a gente está concorrendo novamente ao 19º prêmio de cidadania em respeito à diversidade LGBT+. Com várias pessoas maravilhosas. Sim, esse prêmio é um prêmio feito pela Associação da Parada LGBTI aqui de São Paulo.
E a gente já ganhou o prêmio em 2017, acho que foi isso, né, Foi Cecília? 2017. Eu recebi o prêmio das mãos de... Leandra Leal. Leandra Leal, Eu obrigada. fiquei puta porque eu amo Que eu e ele esqueci. esquece o nome dela, entendeu? E eu não tava nem aqui. Ela é uma Mas tudo querida, bem. gente, ela foi muito querida. Real. Nossa, amor da minha vida. E a gente Casa tá comigo. concorrendo de novo ao Mentira. prêmio. Isso aqui, na verdade, não é pra falar pra vocês votarem na gente, votem na gente, pelo amor de Deus. Mas assim, vejam os indicados e votem na pessoa que vocês mais acham que merece. E tem várias categorias. Várias categorias, inclusive pessoas que nunca concorreram e que podem ganhar pela Exatamente. primeira vez. Então, Seria pra ótimo ganhar de novo, seria maravilhoso pra gente. Mas assim, também tem outras pessoas que nunca ganharam, né? Acho que pode ser legal também as pessoas E terem. tem campanha, marca que você pode falar assim, poxa, obrigada por estar fazendo isso. Tem aliados que você pode botar. Tem personalidades históricas para receber um prêmio especial. Tem um monte de gente muito bacana concorrendo. Vale muito a pena você ir lá e deixar seu voto. Eu já deixei meu voto. Só Eu um ainda parênteses não. muito importante sobre Game of Thrones, saiu o resultado do bolão que a gente fez. Aí vocês vão entender quem entende de Game of Thrones e quem não entende de Game of Thrones nesse grupo. Simone fez 460 pontos. Fernanda fez 310. Yay! Eu tenho dito, o final foi bom, entendeu? O final foi bom. Tá, joguei. É isso, babies. Obrigada por estar com a gente e até semana que vem. Vou ali escrever a carta de demissão da Simone e já volto.